Quando se fala de emprego, com certeza você conhece, por exemplo, como trabalhar em banco, ou no supermercado, ou em drogaria, ou até mesmo internet. Mas antigamente existiam vários empregos que foram extintos. Até mesmo bizarro, com o avanço da tecnologia, muitos empregos deixaram de existir. Vou dar um exemplo como radar humano e acendedor de poste. Então, por favor, fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre 8 empregos que foram extintos. O meu nome é Thiago Nascimento, do canal Será Mesmo? Número 1. Arrumador de pinos de boliche. Arrumador de pino de boliche é uma profissão já extinta. Foi muito popular na Europa e nos Estados Unidos durante a metade do século XIX. O boliche empregava muitas pessoas, normalmente crianças, para remanejar os pinos em cada jogada. E essa brincadeira foi criada no Antigo Egito no século IV a.C. e tem sua história de uso de escravo como tarefa. Contudo, como o mundo moderno, essa arrumação de pinos virou uma profissão. Com o desenvolvimento de equipamentos mecânicos e reposição de várias soluções foram criadas. A mais comum é colocar pinos de aço presos em pontas de pinos. E alguns arrumadores passaram a operar equipamentos até mesmo processos no totalmente eletrônico e acabou dispensando essa mão de obra, ou seja, o primeiro emprego que foi extinto nessa lista. Número 2. Acendedor de poste. Antes do surgimento da energia elétrica, a luz das ruas públicas vinha com lampiões. Os acendedores começaram o seu trabalho no final da tarde, com a vara que tinha especial uma esponja na ponta. Quando o sol nascia, eles se apagavam a cada lamparina na cidade, limpando os vidros e reabastecendo as lâmpadas. Na Europa, o acendedor de lampião ganhava um salário e ele era bem valorizado na sociedade. Mas no Brasil, esse serviço foi realizado geralmente por escravos que cumpriam ordens com algum poderoso da cidade. Os grandes centros urbanos tinham essa regalia. Teatros, cafés, restaurantes, etc., com vida social, se passou a não depender mais da luz do sol. Nas noites de lua cheia, quando era possível aproveitar a luz natural, os acendedores eram dispensados na sua função. Até 1889, essa iluminação elétrica foi anunciada com uma grande escala. Com o avanço da tecnologia, essa profissão com o tempo também foi extinta. Número 3. O leiteiro. O leiteiro era uma pessoa que entregava leites em garrafas ou em caixas de papelão. A entrega do leite ocorre frequentemente de manhã e eles também podem entregar em outros tipos de produtos, além de leite, tais como queijo, iogurte e manteiga. No início, o leite era entregue nas casas diariamente devido à pobre conservação que tinha que estragar muito depressa, por isso que as pessoas não podiam guardar muito tempo em casa. Bem antigamente, a população não conseguia ter acesso aos pacotes de leite como nos dias de hoje. Isso foi muito importante para essa profissão. Nos últimos 50 anos, essa profissão foi desaparecendo gradualmente, conforme passando o tempo, mas dizem que essa profissão ainda pode voltar. Como nos falamos de saúde, a questão é bastante importante. Como vamos por partes. Nós chegamos numa época que o consumo exagerado de alimentos não tão saudáveis como antigamente tinha um peso significativo para a nossa sociedade. Ao longo dos processos de pasteurização é o que faz com que o leite de caixinha dure muito mais, mas não é tão saudável como pareça ser, já que os entregues de garrafas ainda duravam menos, mas custavam um pouco mais, mas eram bem mais saudáveis. Mas aí fica a pergunta: o leite de vidro era bem mais saudável? Em questão de nutrientes, muitos profissionais da saúde vão dizer que essa quantidade de proteína ou outro tipo de nutriente era bem próximo do leite, era bem próximo entre o leite e de caixinha e de saquinho, e também de garrafa de vidro. Porém, essa caixinha possui mais químico, obviamente. Além disso, quando perde um pouco do sabor original, ficando automaticamente mais aguado. Se a gente pensar ainda na questão dos leite light e zero lactose, algo do tipo, saiba que eles acabam tendo outros tipos de compostos e alimentos, como por exemplo sódio. Ou seja, todo profissional da saúde concorda em dizer que se for possível, consuma leite integral de vaca ou da garrafa de vidro, no caso, né? Então, se a gente for parar para pensar, até faz sentido que esse novo mercado volta a existir, ainda que tenha sofrido algum sumiço nos últimos anos. Número 4. Mensageiro de telegrama.
Em alguns países da língua inglesa, o mensageiro de telegramas ele era bem comum e conhecido como entregador de telegramas, ou, por exemplo, menino do telegrama, ou menino da telegrama, ou era jovem entregador para entregar telegramas e etc. Existem vários nomes, né, que eles colocavam, né, tipo um apelido. No Reino Unido, eles eram empregados do General Post Office, e nos Estados Unidos eles trabalhavam para a West Union, outras empresas de telégrafo. Os garotos do telegrama se tornaram muito popular no Reino Unido após os garotos do telegrama se tornou muito popular no Reino Unido depois que o General Post Office assumiu o controle de telégrafos internos de rodovias e companhias. Muitas companhias telegráficas privadas. Muitos desses meninos eram contratados para esse serviço para justamente entregar telegramas transferindo para os correios. Em alguns aspectos, a vida do menino telegrama não era diferente de alguém do serviço militar. Esperava-se que eles comportassem da maneira condizente com alguém como, por exemplo, que usava o uniforme da rainha. E eles eram obrigados a completar o serviço diário. Entre 1915 a 1921, esse exercício matinal é adicionado como requisito. Ou seja, para você trabalhar nesse âmbito, você tinha que estar muito em forma. O telegrama, tal como o serviço, foi substituído pelo serviço British Telecom Telemessage, introduzido a partir de outubro de 1982. E as mensagens ditadas por telefones ou enviadas via telex. Essas empresas entreguem durante a noite o correio da primeira classe de envelope distinto, garantindo que a primeira entrega do dia, em vez por mensageiro. Número 5. Cortador de gelo. Essa profissão específica foi uma profissão restrita em alguns países com água congelada naturalmente. Antes da invenção do frigorífico ou congelador, das máquinas que produziam o gelo, foi criado por James Harrison em 1856 para congelar uma produção de cervejaria. Para manter os alimentos preservados e congelados, para manter preservados pelo frio, necessitava de serviço de cortadores de gelo. A profissão obviamente era restrita em alguns países congelados. Há registro de prática no sul do Brasil, mas não como uma profissão. Em países como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros países europeus, os cortadores de gelo eram encarregados de manter-se os lagos congelados para serrar grandes blocos de pedras como gelo para carregar uma carroça para levar na vila. E essa profissão era de alto risco, mas também era bastante lucrativa. Número 6. Despertador humano. Quem gosta de alarme de despertador? Eu acredito que ninguém gosta, né? Pois avisa que alguém estava na hora de levantar para fazer suas atividades rotineiras. Saiba que bem antigamente os despertadores eram bem piores. Em alguns países na Europa as pessoas eram contratados para bater na janela com varas compridas para atirar ervilhas com canudinho como uma forma para acordar as pessoas. Era uma forma de acordar as pessoas. E as pessoas eram conhecidas como batedores e foram muito úteis na Revolução Industrial. Porém, essa invenção do despertador em 1876 foram perdendo a sua função e entra na lista das profissões antigas que não existem mais. Número 7. O telefonista. Depois do primeiro telefone foi inventado em 1876, o mundo nunca mais foi o mesmo. Você concorda comigo, né? A diferença nos dias atuais para justamente naquela época é que as pessoas não conseguiam ligar diretamente em outro aparelho e era necessário alguém para realizar essa conexão. O telefonista. Sim, em sua grande maioria eram mulheres que eram consideradas mais simpáticas do que os homens. Por mais incrível que pareça, essa profissão existiu no Brasil até a década de 80. Você acredita nisso? Sem elas, a ligação nenhuma podia ser completada. Elas sentavam em suas mesas telefônicas entre amarelado de fios e botões, e essas profissionais tinham que ser bem discretas e pacientes e principalmente educadas. E uma dessas regras não era definir uma ligação de modo algum. E elas recebiam um treinamento para manter um tom impessoal, repetindo algumas frases curtas e padronizadas, como por exemplo, número por favor. E os anúncios de jornais e anúncios de vagas no jornal eram bem claros quanto ao perfil das telefonistas. As oportunidades de emprego de hoje são poucas, apesar que ainda existe essa profissão de operadoras de telefonias que algumas empresas ainda fazem essa distribuição de chamadas de ramal desejado, e a função de hoje está extinto. E por último, número 8, o caçador de ratos. Originada do Quebec no início do século XIX, essa profissão de catador de ratos
Essa profissão de catador de ratos era desempenhada por homens pobres, mas com crescimento de demanda de alguns ricos que se sentiam inspirados pelo negócio e abriam uma pequena empresa para empregar esses catadores e poder lucrar também. Boa parte disso porque esses profissionais encontraram alguma forma de construir um império para comprar e caçar e vender esses ratos, e aumentando a demanda de pedido de exterminação devido ao crescimento populacional desses animais e consequentemente aumentando os seus salários. A criação de ratos para serem soltos na cidade não era apenas que engordou o salário, mas também originou o chamado ratos chiques, basicamente animais de estimação mantidos em gaiolas douradas para os ricos. Personalidades históricas como Beatriz Porte e a Rainha Vitória estavam nessa lista das pessoas que compararam os ratos de estimação. Geralmente, a popularização da função de caçador de ratos deu origem a ninhadas de lutas com os animais para fazer aposta, ainda arrecadando ainda mais dinheiro, visto como alto contra a crueldade de animais, impediu que animais populares como urso, touros fossem usados como isca ou esportes sangrentos para lazer. Galera curiosa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qual desses empregos você já tinha ouvido falar? Por favor, deixa um like e comenta no vídeo o que você achou desse vídeo, se esses empregos voltassem hoje em dia, você escolheria qual função para trabalhar hoje. Então deixa um like, comenta no vídeo. Se por acaso você caiu de paraquedas, por favor, me dê essa moral, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, beleza? Compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais, que eu tô com a meta de crescer 1000 inscritos. E aqui, mais ou menos aqui, vai aparecer o meu último vídeo. Eu vou deixar uma playlist para vocês puderem maratonar, beleza? E mais ou menos aqui vai aparecer o meu rosto. Você que é novo, clica aqui no meu rosto para se inscrever, tá bom? Obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!